E aí pessoal, aqui é o engenheiro Josias Martins da Bobsim PID, dando continuidade à parceria com a WR Kits e o Instituto Emerson Martins. Hoje veremos em Verilog a aplicação de alguns conceitos já vistos até então. No vídeo anterior nós falamos sobre máquina de estados e apresentamos o desenvolvimento de uma em Verilog. Então no vídeo de hoje vamos aplicar a máquina de estados para se comunicar com um chip externo. Escolhemos aqui o 74HC595, que já é conhecido de todos vocês, e vamos então implementar o protocolo de comunicação SPI através de descrição comportamental em Verilog. Este vídeo ele já faz parte da aplicação dos conceitos em um projeto final, então não percam os próximos vídeos, fiquem ligados aí no canal, pois estaremos entrando no desenvolvimento de um pequeno projeto aplicando os conceitos vistos até então. Lembrando que este vídeo é um oferecimento do Instituto Emerson Martins, que ministra cursos e treinamentos sobre Verilog e VHDL para desenvolvimento de projetos em FPGAs. Eles também possuem placas nacionais com dispositivos Ciclone 2 e Ciclone 4. Uma delas é essa daqui, que possui um Ciclone 2 e é uma excelente escolha para aprimorar os seus conhecimentos em FPGAs e também para desenvolvimento de projetos e testes, sendo uma ótima placa para prototipagem rápida e também para embarcar em protótipos e dispositivos de rápido desenvolvimento. Então é isso aí, pessoal. Acessem aí o site do Instituto Emerson Martins e encomendem hoje mesmo a sua placa com FPGA Ciclone 2 ou Ciclone 4. É uma excelente escolha para estudo e desenvolvimento de protótipos principalmente. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Então pessoal, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, hoje vamos continuar com o que vimos no vídeo anterior. Vamos utilizar a máquina de estados para criar uma estrutura que vai se comunicar com o 74HC595. O 74HC ele utiliza o protocolo SPI para comunicação, e neste caso ele é o SPI apenas de saída, né? Ele não envia dados, o 74HC não envia dados para o microcontrolador, ou neste caso o FPGA, sendo mais simples então a implementação do algoritmo comportamental para a comunicação com ele. Então aqui já criei uma estrutura, né? Um arquivo com o nome SPI_out. Ele já está instanciado aqui, vamos ver isso aí depois, como foi feita essa instância, né? Ela está aqui, ó. Então vamos depois analisar como foi realizado isso aqui, pois é um pouquinho diferente do que estávamos fazendo até então. Vamos diretamente para o arquivo SPI_out.v para ver então o que foi feito aqui, né? Como foi feita a descrição comportamental deste protocolo. Então começamos com a declaração do módulo e os seus pinos de entrada e saída. Temos aqui então módulo SPI_out, que é o nome do nosso módulo, e todos os seus pinos. Linha 22, o pino CLK, que é o pino de clock, que vai excitar a estrutura interna para que ele consiga gerar os sinais. O pino EN, que vai sinalizar enable para a estrutura, de modo que a estrutura então vai iniciar as suas operações. O data, que é um barramento na realidade, ele é um barramento com 8 bits que recebe uma informação de 8 bits ou 1 byte para ser enviada através do SPI. O RST, que é um pino de reset para que todo este circuito seja resetado e os seus registradores internos vão a zero, de modo a limpar qualquer resto de dados que tenha sobrado do uso anterior. Linha 26 temos o SCLK, que é uma saída de clock que irá excitar o CI externo. Linha 27 é o MOSI, Master Output Slave Input. O FPGA, no nosso caso, é o Master. E o 74HC595, que vai receber os dados, é o Slave. Então, aqui é a saída de dados do FPGA para o chip externo. Linha 28 temos o CS, que é o Chip Select. É ele que habilita o CI externo para recebimento de dados. Então, ele informa que o CI estará recebendo o fluxo de dados que será transmitido a seguir. E o 29 é um pino de sinal interno, é o wait, que informa que essa estrutura, este bloco, ainda está trabalhando, né? Então ele vai ser utilizado para sinalizar quando o dispositivo concluiu o envio dos dados para as demais estruturas internas, liberando o seu uso
por qualquer outra estrutura, podendo então ser compartilhado, né? Então podemos compartilhar este circuito para o envio de dados para mais do que um único CI externo. Aqui na linha 32, declaramos o data como uma input. Observem que aqui já estamos declarando um barramento. Este barramento ele tem a largura de 8 bits. Então, são 8 fiozinhos que vão conectados aqui, né? São 8 pinos, como se tivéssemos 8 pinos nessa casca. Na linha 33, declaramos outras 3 inputs. Aqui temos a input CLK, EN e RST. Elas são simples, então é apenas um único pino, não é um barramento. Linha 35, temos as outputs, e aqui temos o SCLK, que é o clock em direção ao CI externo, o MOSI, que é o pino de dados, que vai ligado ao CI externo, o CS, o chip select, e o wait, que é o pino de sinal interno, vai ficar apenas dentro do FPGA, para que as demais estruturas que utilizarão esta mesma estrutura, este mesmo circuito, possam saber quando concluiu o envio dos dados. Linha 37, declaramos o registrador state. Observem que no vídeo anterior nós havíamos declarado este registrador, ou este banco de registradores, com largura de 2 bits. Aqui estamos declarando com largura de 4 bits, pois iremos necessitar de mais estados do que foi no vídeo anterior. Linha 38, declaramos os registradores SCLK, MOSI, CS, wait e trig. É importante salientar que tudo o que recebe dados dentro da máquina de estados será registrador. Vocês não podem ligar uma wire diretamente dentro da máquina de estados. Como por exemplo aqui temos state. Como por exemplo aqui temos SCLK recebendo o bit 0. E SCLK precisa ser um registrador, não pode ser uma wire. Não, o sistema não irá permitir isto. Aqui então, na linha 41, temos os parâmetros definidos, onde temos start, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 e o stop. Lembrando então, isso aqui estamos parametrizando os estados da máquina de estados, para facilitar a descrição desta máquina. Continuando aqui na linha 44, temos o processo que está criando a máquina de estados. Observem então que ele vai aguardar a transição de clock apenas na borda de subida. Linha 45, iniciamos realmente a máquina de estados, e a linha 46 temos um if que verifica se o EN é 1. Se o EN for 1, ele vai então executar todo o restante aqui, referente à própria máquina de estados. Se não for 1, ele vai fazer nada, vai ficar parado, certo? Então vamos analisar o que acontece quando EN é 1. Quando EN é 1, existe um if que vai verificar se RST é 1. Se RST for 1, state recebe start, SCLK vai a 0, MOSI vai a 0, wait vai a 1 e CS vai a 1. Por que o wait vai a 1? Pois nós resetamos a máquina de estados e ela está informando que o sistema então está pronto para entrar em operação. E então ele vai partir, pois estamos com o EN em 1, o RST é 1, ele voltou para 0, e finalmente vamos entrar na switch case, onde o primeiro estado é o start, pois resetamos a máquina. Então a partir daqui vai seguir o fluxo. O wait se mantém em 1, state vai para S0, trig, que é um trigger interno, um evento interno da máquina de estados, vai a 1, SCLK vai a 0, MOSI permanece em 0, e o chip select vai a 0, indicando então que uma saída, que o CI externo irá passar a receber dados a partir deste momento. No próximo estado, quando vir o próximo ciclo de clock, teremos que será verificado se trig é 1. Se trig for 1, e como nós vimos aqui no estado anterior, ele é 1, vai mudar o SCLK de 0 para 1, O SCLK era 0, então agora o SCLK vai para 1, gerando então o primeiro pulso de clock na saída do SPI. O MOSI vai receber o bit número 7 de data, e o trig
vai receber 0 agora. Desta forma, vamos nos manter aqui dentro do estado S0. Observem que em nenhum momento aqui, dentro deste if, state foi alterado. Então, no próximo ciclo de clock, a máquina vai executar novamente o estado S0, porém trig não será 1, será 0. Então ele não irá executar este bloco de código, ele vai executar este bloco. E state vai receber S1, SCLK vai receber 0 e trig vai receber 1, passando então para o próximo ciclo. Então observem que aqui nós acabamos de gerar o primeiro pulso de clock, foi de 0 para 1, e novamente no próximo ciclo de clock da máquina ele voltou para 0, enviando o primeiro bit de dado na saída mouse do dispositivo e encaminhando para o próximo estado. E aqui vai se repetir todo o mesmo ciclo. Trig é 1, pois ele foi alterado no estado anterior, SCLK vai a 1, mouse vai receber o dado no bit número 6 do barramento data, trig vai receber 0 para novamente executar o S1 e desta vez encaminhar para o próximo estado, SCLK vai a 0 e trig novamente vai a 1. E assim vai indo estado por estado, fazendo com que o SCLK seja alternado sempre de 1 para 0 dentro do próprio estado, né? Utilizando então o trig como um evento interno para que seja possível isso daqui. Outra forma seria dobrar o número de estados, então teria que ter aqui mais estados, né? A gente teria que ter estados intermediários para alterar o SCLK. Desta forma aqui a gente acaba utilizando menos estrutura de hardware para fazer a mesma coisa, utilizando apenas um bit para sinalizar o evento para a troca do SCLK e o avanço do estado. E assim vai indo até enviar todos os demais bits de dados que compõem o barramento data, até que finalmente chegue aqui no S7 e, após envio do último pulso, né, do último pulso de clock e o último dado, ele encaminha para o estado stop, aonde irá permanecer, a máquina de estados fica aqui eternamente, até que tenha recebido um novo pulso no reset, junto com o EN, né, combinado com o enable. Então é isso aí, aqui então já definimos como funciona esta máquina de estados. É importante então sempre lembrar que em Verilog, tanto Verilog quanto VHDL, nós estamos criando uma descrição comportamental de um circuito digital que será convertido em RTL, o Register Transfer Level, que é basicamente a descrição de gates, né, de portas lógicas diretamente em linhas, né, diretamente em código. Então o que nós temos aqui não é código sequencial, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo conforme cada estado da máquina e cada evento de clock. Então SCLK recebe o bit junto com o OSI, que recebe o bit junto com o trig. Essas três linhas aqui acontecem ao mesmo tempo, aguardando o próximo ciclo de clock para executar o próximo bloco. Então, vamos dar continuidade à nossa análise aqui do que nós temos de novo. Vamos direto ao top proj, pois aqui tivemos bastante alterações. Então, o que nós temos aqui? No módulo, na declaração do módulo principal, as principais alterações foram as remoções dos LEDs, que não serão mais utilizados, foram usados apenas para o exemplo anterior, e a adição dos pmode 1, P7, P8 e P9 para a interligação com o chip externo. Lembrando que essas alterações precisam também refletir no arquivo CF. Depois vamos dar uma olhada no arquivo CF e o que foi alterado nele. Então, o que mais temos? Linha 38, a adição dos pmodes como output. Então temos aqui o pmode 1P4, pmode 1P7, pmode 1P8 e o pmode 1P9. Todos os pmodes que são utilizados. O P7 será o SCLK, o P8 o MOSE e o P9 o CS, o Chip Select. Linha 41 e 42 não temos nenhuma alteração. 45 até 48 também não. Aqui são as wires do divisor de clock que nós demonstramos anteriormente. E aqui é que começam as grandes diferenças no arquivo.
Na linha 50 nós tínhamos as wires que faziam parte da instância da máquina de estados demonstrada no vídeo anterior. Então agora foi alterado para uso na instância do CI74HC595, que nós vamos ver aqui mais para baixo no código. Linha 51 então temos algumas wires. Temos a wire RST_74HC, EN74HC595, SCLK74HC, MOSE74HC, CS74HC_1. Por que isso aqui? Porque nós podemos ter mais de um 74HC ligado, e o que vai diferenciar um do outro é justamente o chip select. E o wait, que é o nosso sinal interno de aguarde. Linha 52 temos um bus de dados, o data1_bus, que possui uma largura de 8 bits. E linha 53 temos registradores que são utilizados internamente numa máquina de estados que está mais abaixo, sendo os registradores EN_74HC595_reg, RST74HC_reg e data1_reg. Então são 3 registradores para poder utilizar estes sinais dentro de uma máquina de estados. Linha 55, estamos colocando determinados bits diretamente no bus. Na realidade aqui o bus de dados ele está sendo ligado a VCC ou a GND, cada um dos bits. Então aqui estamos mandando 10101010. Seguindo adiante, linha 57, temos a interligação com os pmodes. Pmode 1_P7 é ligado ao SCLK, o P8 ao MOSE e o P9 ao CS, para que então possamos verificar isso aqui no osciloscópio ou mesmo interligar diretamente no chip. Linha 61, estamos interligando a wire RST_74HC com o registrador que faz parte desta lógica. Então ligamos com o registrador RST. E a mesma coisa fazemos com o EN interligando com o registrador de Enable, que serão excitados diretamente numa máquina de estados de inicialização do dispositivo. Linha 75, nós temos a instância. Observem que a instância aqui está um pouco diferente. Nós estávamos adotando esta metodologia aqui, que está na linha 72, onde colocamos cada uma das wires do top proj na sequência que estão os pinos declarados lá no módulo. Como o nosso módulo SPI out ele está maior, temos mais pinos, para não gerar confusão, podemos utilizar esta metodologia, onde colocamos o próprio pino, que está declarado lá dentro no módulo, com um ponto na frente, abre parênteses, colocamos a wire, a qual ele será interligado na estrutura top do projeto e fecha parênteses. Então aqui temos o pino CLK ligado ao buff 3M125HZ, que é o clock de 3 MHz, 3.125 MHz, gerado pelo PLL. Temos o EN ligado ao EN_74HC595, o data ligado ao data1_bus, o RST ao RST_74HC, SCLK ao SCLK_74HC, o MOSE ao MOSE_74HC, CS ao CS_74HC_1 e o wait ao wait_74HC. Lembrando que essa interligação deve ser feita com uma wire. Vocês não podem colocar a interligação diretamente em um registrador. É necessário então ligar numa wire e ligar a wire ao registrador, caso assim seja necessário, como nós fizemos aqui em cima, como foi feito no exemplo da linha 61 e 62. Seguindo adiante, linha 88, temos agora a máquina de estados principal do dispositivo. Essa máquina de estados vai criar toda a lógica de funcionamento, sequência de funcionamento desse dispositivo, já então começando o desenvolvimento do nosso projeto final destes 10 vídeos sobre Verilog. Então aqui na linha 89 temos a wire EN, e essa wire ela é fixada em 1. No próximo vídeo vamos criar uma pequena máquina de estados para inicializar todo o sistema, e ela será sincronizada através de um pulso de clock de baixa frequência, um daqueles pulsos lá de 1 Hz, próximo a 1 Hz, que desenvolvemos nos vídeos anteriores. Por enquanto, EN fica fixo em 1 para podermos testar isso aqui.
Linha 93, temos novamente um registrador state, que será utilizado na máquina de estados, sendo ele de 2 bits. 95, temos os estados definidos, serão 4 estados, né, recebendo os valores 0, 1, 2 e 3. E a linha 97, temos o evento, e estamos utilizando aqui, observem que o clock de 100 MHz. Aqui o início da máquina de estados. Caso EN for 1, então vai executar tudo que está aqui para baixo. Então o que estamos fazendo aqui? O estado 0, o primeiro estado, ele está levando o RST do 74HC para 1, né, da estrutura do 74HC para 1, e o EN também para 1, e enviando para o próximo estado. No próximo estado, ele vai colocar o RST para 0, e o EN ele vai para 1, encaminhando para o próximo estado. E agora, finalmente, no próximo estado, ele vai aguardar o sinal de wait. Enquanto o wait for 1, ele permanece executando este bloco aqui, sendo que vai manter o RST em 0, vai manter o EN em 1 e vai ficar preso no estado 2. Né? Então, vai aguardar que a estrutura de envio de dados via SPI para o 74HC conclua o envio de todos os 8 bits. E, finalmente, quando o wait for 0, ele vai liberar o RST, liberar o EN e voltar para o estado 0, efetuando todo este ciclo novamente e enviando novamente os 8 bits de dados que estão no barramento data 1 via SPI para o 74HC595. Aqui nós temos o default, né? Caso ele não esteja em nenhum desses estados, state então recebe S0 para que a máquina de estados possa ter seu início. E é isso aí, né? Caso o EN não seja 1, né? Caso o EN seja 0, ele também está colocando o state para S0. E, finalmente, o end do EN e o end da nossa máquina de estados e o end modular do top proj. É isso aí, vimos então todo o código. Podemos ir para o modo de simulação, clicando aqui em cima em Simulation. E vamos ver o test bench. O test bench ele ficou relativamente simples. Temos apenas aqui nas linhas 34 até 37 a declaração das outputs, que são os pmodes, né? P1, P7, P8 e P9. O P7, P8 e P9 são os utilizados pelo SPI out. E aqui na linha 40 até 50 temos a declaração da instância principal, que já foi gerada pelo próprio WISE. Aqui temos o GPIO GP1, não é utilizado neste projeto, hoje não iremos analisar isso aqui, né? Apesar de que ele ainda está funcionando, o MUX está lá ainda. Pmode 1 P1 ligado ao Pmode 1 P1, P2 ao P2, P3 ao P3, P4 ao P4, P7 ao P7, P8 ao P8 e P9 ao P9. E aqui temos o CLK 100 MHz ligado ao CLK 100 MHz. Seguindo adiante, temos aqui a inicialização do que é uma entrada, né? GPIO GP1 vai para 0 e CLK 100 MHz recebe 0. E linha 60, temos o clock de 100 MHz sendo gerado e temos também a GPIO GP1 sendo excitada também através da mesma sentença always, né? A cada 20 nanosegundos neste caso. Isso aqui não vai influenciar em nada nos testes que nós vamos realizar neste momento. Vamos então fazer a checagem de sintaxe e executar a simulação. Então temos aqui a simulação, vou executar mais alguns ciclos para que tudo inicialize e vamos enquadrar. É isso aí, executar mais alguns ciclos e pronto. Olha só pessoal, aqui nós temos o chip select, né, ele está inicializado em 1 e ele vai para 0. Significa que o SPI out, a nossa estrutura lá que comanda, né, o circuito que comanda o SPI, foi corretamente inicializado. Então teremos o primeiro ciclo de clock e está enviando o primeiro bit de dados, que é um bit 0. Observem que até aqui, né, temos o
CS, o chip select, mantido em 0 quando ele volta para 1. Quantos pulsos nós temos, né, no SLK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pulso envia um bit de dados. Então ele está enviando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. É isso aí. Enviou todos os bits de dados. Aqui é importante salientar que neste caso ele está enviando primeiro o bit menos significativo, né? Está primeiro efetuando o envio do menos significativo. Se vocês precisarem enviar o mais significativo, no nosso caso aqui seria o ideal, basta fazer uma pequena alteração. Vamos demonstrar isso aí agora. Vamos voltar lá no SPI Out. Então, uma das alterações que podem ser feitas para efetuar esta mudança é alterar o sentido da declaração deste barramento aqui. Basta mudar de 7 para 0. Fazendo isso daqui, a conexão lá no barramento ela vai ser feita inversa, né, de modo que não teremos problemas em relação a isto. A outra forma, basta alterar diretamente aqui no código em cada um dos estados e inverter, né? Então colocamos aqui o 0, 1, 2 e assim por diante. Então vamos novamente efetuar a checagem e executar a simulação, onde ele vai compilar todo o projeto novamente. Executamos alguns ciclos. Vou enquadrar. E é isso aí. Então, observem que ele inverteu realmente, olha só. Temos aqui 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. Enviando primeiro o mais significativo e, por último, o menos significativo, que é este 0 aqui do final, né? Fechando com o que nós temos declarado aqui no nosso top proj, onde está aqui, na linha 55, né? Então, o mais significativo é o bit 1, que nós vimos sendo enviado bem aqui no simulador. Então é isso aí, a simulação funcionou corretamente. Podemos fechar o iSim, voltar para o modo de implementação e rodar todo o processo de síntese lógica, né, passando por todo o processo de back-end para gerar o arquivo. Enquanto ele vai gerando aqui, vai realizando esse processo, vou demonstrar as alterações que foram feitas no arquivo UCF. Então aqui no arquivo UCF, o que foi feito? Basicamente foram comentados todos os LEDs, né, linhas 112 até 115, e removido o comentário dos pmode PIO 7 até 9. E salvo o arquivo para que possa gerar o arquivo bitstream de programação, né? Se vocês não fizerem isso aqui, ele vai dar um erro, pois não vai conseguir efetuar o mapeamento correto nos pinos, certo? Então já terminou aqui o arquivo de programação. Agora vamos na bancada ver isso aí funcionando e analisar o formato de onda no osciloscópio. Então, pessoal, temos aqui na bancada a plaquinha com o FPGA Xilinx já programada, né, devidamente configurada. E a sequência dos pinos aqui é basicamente esta. O fio verde, nós temos o sinal de clock, que está na ponteira número 1 do osciloscópio. O fio amarelo, nós temos o sinal de dados, que está na ponteira número 2. E o fio laranja temos o chip select. Então, vocês têm agora aí na tela a captura do osciloscópio, a qual podemos analisar algumas coisas aqui. Vou pausar. E é isso aí. Observem que a frequência do sinal de clock, que está na ponteira amarela, está em 1.564 MHz. Né? O nosso sinal que utilizamos para gerar os eventos internos da máquina de estados era de 3.125 MHz. Então, dividindo isto por 2, uma vez que ele apenas atua na borda de subida, né, do clock, nós temos o sinal de 1.564 MHz, que é o sinal na saída do SCLK do dispositivo de controle SPI, apenas saída SPI neste caso. Aqui nós temos o dado. Observem que na borda de subida do clock temos o envio de um bit de dados. Então aqui estamos enviando 1, 0, 1,
0, 1, 0, 1 e 0. Fechando então com o que nós havíamos programado lá no circuito comportamental no dispositivo. Agora vou mudar a ponteira do osciloscópio para o pino do CS. E vamos ajustar aqui a escala novamente e pausar. É isso aí. Observem aqui, temos o CS. Quando ele está em 1, o dispositivo que irá receber este sinal então está bloqueado. Ele não irá receber nenhum sinal, seja os dados ou mesmo pulsos de clock serão ignorados, né? E ele comuta para 0 quando for iniciar o envio dos dados a partir de cada ciclo de clock na saída SCLK. Então é isso aí, o dispositivo está tendo o comportamento esperado. Então temos um módulo para comunicação SPI via hardware, né? Sendo que este módulo poderia ser considerado um acelerador caso seja embarcado em conjunto com um processador, pois ele rodaria em paralelo. Bastaria enviar o dado para o barramento, enviar o pulso de enable e o processador fica livre para fazer qualquer outro processamento enquanto o dado é enviado através dessa estrutura que roda em paralelo. Então agora eu vou conectar um pequeno shield que tenho aqui, que utilizo para fazer testes de CI74HC595. Ele é bem rústico, é feito em matriz de pontos, mas ele já vai servir para vermos o dispositivo funcionando e ligando os LEDs de saída. Então, pessoal, aí está tudo montado. Esse aqui é o shieldzinho que eu lhes comentei. Ele foi montado para ser acoplado em cima de um Arduino para testar esse CI74HC595. Nós estávamos tendo alguns problemas com o distribuidor aqui na Bobsim PID e muitos desses CIs estavam vindo queimados. Então, acabei montando isso daqui meio às pressas para poder testar o carregamento e eliminar todos aqueles que eram defeituosos. Então, aqui ele está em uso para demonstrar o funcionamento deste barramento SPI que acabamos de criar e descrever aqui no FPGA Xilinx. Então ele está devidamente conectado, o pino clock, o pino data e o pino CS, e podemos ver então a informação chegando aqui no 74HC595 e sendo traduzida na ligação dos LEDs, né? Então temos um 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, como era o esperado e como vimos antes ali no osciloscópio. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim PID, em parceria com o WRKits e o Instituto Emerson Martins, sobre Verilog. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal da WRKits e curta sua página lá no Facebook. Clique aí na sinetinha também para receber as notificações no YouTube. Vocês podem então também ativar as notificações no Google Chrome e receber elas através do seu computador ou mesmo do smartphone a partir do aplicativo do YouTube. Assinem também o canal da Bobsim PID, o link está aí na descrição do vídeo. Nós temos vídeos semanais sobre microcontroladores e eletrônica em geral, e o foco do canal é principalmente microeletrônica e eletrônica digital. Então por lá vocês verão muitas coisas sobre FPGAs e síntese lógica, né? Passando por síntese lógica de alto nível, inclusive, que serão abordados aí em próximos vídeos no canal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.